responsabilidade diante do tamanho de Deus, grandioso Senhor. O último cântico é uma oração. Nós não temos tudo aquilo, irmãos. Vamos ser sinceros, né? Por isso que nós estamos aqui reunidos, né? Mas deve ser uma oração do nosso Senhor, coração do nosso Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor, meu coração esteja plenamente santificado, né? Vamos orar. Pai querido, Tu sabes todas as coisas, conheces todas as coisas, o Senhor sabe as limitações, o Senhor sabe as tentações, o Senhor sabe as acusações, o Senhor sabe tudo, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, confiando em Ti, esperando em Ti, dependendo de Ti, para que a glória seja Tua completamente, Senhor. Oramos agradecidos por iluminação, que o Senhor tira a venda dos nossos olhos, Senhor. Do mesmo modo que o Senhor colocou, fez com aquele cego, tocou a segunda vez, ele viu o modo pleno. Queremos também ter essa visão, Senhor. Pela Tua graça, Tua misericórdia, oro em nome de Jesus. Amém. Nós, irmãos, nós estamos sobre essa violência, né? Não há violência santa. Eu creio que a maior dificuldade dessa violência é o primeiro tema que nós estudamos, que é contra nós mesmos. Se nós temos uma violência contra nós mesmos, no sentido de negar nós mesmos, dia a dia, tomar nossa cruz e seguir a Jesus, as outras, elas serão tratadas automaticamente. Mas nós precisamos, amados irmãos, de decisões. Nós vivemos de decisões. Nós temos que ter uma resolução de vontade. Quando a Bíblia, os irmãos falam assim, eu decidi, eu propus no meu coração. Ó Esdras, que ele diz, eu propus no meu coração. Eu vou estudar a palavra de Deus. Eu vou praticar. Eu vou ensinar. É uma decisão. Vai falar para Neemias, olha Neemias, olha, eu estou fazendo uma grande obra, não me atrapalhe, eu não vou ser. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu decidi. Josué vai dizer, eu decidi no meu coração que eu e minha casa não vão servir o Senhor, com todas as implicações que existem sobre isso, mas toda decisão santa, você tem a aval, você tem o poder, a capacitação, a presença e a glória de Deus. Nunca estaremos sozinhos nesse caminho. Deus sabe que é impossível viver uma vida cristã sem Ele mesmo. Aí João 5 vai dizer, 15 vai dizer, sem mim nada podemos fazer. Parece que esse texto tornou-se uma coisa que nós lemos assim, muito simples. Não é, irmãos. Quando nós dizemos, sem mim nada podemos fazer, é nada. Tudo que nós fazemos que não traz o nome, a vontade, a glória de Deus, não serve a Deus. Pode ter uma boa intenção, mas isso não serve. Deus quer uma sinceridade do nosso coração, das nossas vidas. Deus anseia, amados irmãos, que os seus filhos ouçam sua voz e obedeçam. Se você for ver a Bíblia toda, a dificuldade do povo de Deus sempre foi a questão da obediência. Nós obedecemos tantas vozes, mas não obedecemos a voz de Deus. Nós ouvimos tantas vozes, mas não ouvimos a voz de Deus. Tanto é que para 7 igrejas lá do Apocalipse, ele vai dizer, ouça o que o Espírito diz à igreja. E esse ouça não é um ouvir teológico, é um ouvir espiritual, onde é uma resposta nossa de arrependimento, uma resposta de voltar ao Senhor. Satanás sabe o que faz.
O mundo, nós acabamos de ler vários textos, e a Bíblia diz: não ameis o mundo. Acabou. É um imperativo de Deus, quer dizer, não ame o mundo. E nós sabemos que no Velho Testamento, o mundo, muitas vezes, foi aonde homens de Deus se recorreram ao mundo. Vou citar um: Abraão. Abraão teve aquela revelação de Deus, uma vida inicial com o Senhor, uma vida de revelação, que é nos ombros do Senhor que nós temos que caminhar, uma revelação de separação entre Betel e Ai, a terra, a cidade do pecado. Mas quando veio a fome, a dificuldade, meus irmãos, ele perdeu de vista as promessas de Deus, ele perdeu de vista a presença de Deus, ele perdeu de vista que é o Deus da glória que apareceu a ele. E nós todos temos também essa tendência. Ele vai para o Egito, ele vai para o mundo. Amados irmãos, no mundo não tem altar, no mundo não tem consagração. E nós sabemos que a história de Abraão, ele volta para Hebrão, que é comunhão. Mas, meu amado irmão, a história do povo de Deus é uma história da dificuldade de ir para o mundo. Nós sabemos também a história de Ruth, do Eli. Veio aquela dificuldade, amados irmãos, na terra do Senhor, onde Deus promete nos sustentar em todos os aspectos. Simplesmente desceu para Moab. E nós sabemos as consequências de descer. 2 filhos mortos, o marido morto. Irmãos, o mundo jaz no maligno, está sob o poder do maligno. E o maligno veio matar, roubar e destruir. Não subestime o inimigo. Então, com aqueles textos que nós lemos todos aí, amados irmãos, há uma resolução da vontade. Nós vivemos de decisões. Mas, infelizmente, as nossas decisões, muitas vezes, são pautadas na palavra de Deus, mas se não, na palavra dos homens. O único local seguro para a minha vida e sua vida, nesse caminhar como peregrino, amados irmãos, é caminhar os passos da palavra de Deus. Fora disso, amados irmãos, nós vamos desencaminhar. É interessante que o peregrino, ele tem um objetivo, mas todas as vezes que ele sai daquele objetivo, ele perde o caminho. Por isso que você vê muitas vezes irmãos desencaminhados. Por quê? Porque primeiro, eles não estão lutando com violência sobre si mesmos. Estão amando mais eles mesmos do que o próprio Deus. Segundo, toda vez que eu e você, nós saímos da vontade de Deus, Satanás, imediatamente, ele vai entrar com tudo, oferecendo você prazeres, benesses, ele vai te enganar. E o Satanás vai levar eu e você. Eu gostaria nessa noite, irmãos, de estudar um pouquinho sobre Jeremias 42. Os textos em relação ao mundo que os irmãos conhecem, gostaria de ficar um pouquinho dentro dessa palavra, aqui em Jeremias 42, a gente vamos ler com calma, e depois, se assim permitir, nós vamos para Josué. Nós lá vamos em Josué, capítulo 1, até o capítulo 6, você vai ver a
as 4 coisas, as 3 coisas que nós vimos. Mas aqui nós temos, irmãos, nós sabemos que o contexto de Jeremias é aquele profeta pré-exílio, onde o povo de Deus estava na incredulidade, na idolatria, estava longe do Senhor. E Deus já tinha profetizado, antes, desde Isaías, há muitos anos atrás. E esse povo, com o seu coração da rebelião, o que é rebelião? Quando você ouve assim uma cadeia, houve uma rebelião. Rebelião sobre o quê? Sobre uma ordem. Sobre uma ordem. Nosso coração é tendente a rebeliar-se contra Deus. Aí você ajuda você mesmo, sua carne, sua natureza terrena, mais Satanás e o mundo vai guerrear contra você. Então esse povo, Deus vai fazer o quê? Deus vai mandar esse povo para a Babilônia. Nós sabemos isso, em 3 levas. Mas antes de acontecer isso, você vê a intenção hipócrita do povo de Deus e muitas vezes nós. O caminho que estou escolhendo é um caminho melhor. Olha, eu estou sentindo paz no meu coração nas minhas decisões. É falso. Você e eu só temos a paz de Deus em nossos corações quando nós estamos dentro da palavra dele, na sua verdade, na sua vontade, e que traga a glória para Deus. Fora disso, meus irmãos, nós estamos desencaminhados. Olha o que diz 42, Jeremias, diz assim: então chegaram todos os capitães dos exércitos, Joanã, filho do Micariá, e Jezanias, filho de Usaías, e todo o povo, desde o mais menor até o maior. Isso quer dizer o que, amados irmãos? Que ali estava a liderança do povo, estava o povo junto, todos eles foram para Jeremias. Mas o que eles vão pedir para Jeremias? Eles sabiam que a coisa estava funilando, que fatalmente ia cumprir a promessa de Deus, que eles iam para o exílio, eles iam para a escravidão da Babilônia. E eles dizem assim, e disseram a Jeremias, o profeta: apresentamo-nos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com seus próprios olhos. Nós sabemos que houve 3 levas. As levas já tinham ido, senão nós estávamos na última leva. E diante dessa última leva, amados irmãos, essas pessoas bem intencionadas, muito humildes, eles vão diante de Jeremias. Olha, Jeremias, nós trazemos aqui para você, para que você consulte a Deus, o vosso Deus, para nós ver o que nós vamos fazer. Afinal de contas, o cativeiro está ali. E para onde é que nós vamos fugir? Ele continua dizendo: a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Até aqui, irmãos, maravilha, está corretíssimo. Aqui está tudo certo. Mas qual a intenção do coração enganoso, perverso? Eles não queriam ouvir o que Deus tinha para eles. No fundo, eles queriam ouvir qualquer outra coisa. Por isso que você entra em Jeremias, Ezequiel, Isaías, você vê ali muito sobre falsos profetas.
homem de Deus, um profeta verdadeiro. Lembre-se que um dos sinais da vida de Jesus é o aumento dos falsos profetas. É o que você mais aumenta. Você vê aí. E Jeremias, como é homem de Deus, ele vai falar a palavra de Deus para aquele povo. Então esses irmãos aqui parece que são maravilhosos. É uma boa intenção. Aí ele continua. Respondeu Jeremias, o profeta: já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o seu vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou declararei, não vos ocultarei nada. Jeremias, como é homem de Deus, ele vai consultar quem? Deus. E eu, como você, como homem de Deus, devemos consultar o quê? A palavra de Deus. Não consultar os videntes evangélicos. Você consulta a palavra de Deus. Ali você tem segurança. Ali realmente Deus está contigo. Fora disso, amados irmãos, Deus não assina absolutamente nada que não seja dentro dos seus propósitos, da sua vontade, onde o seu nome, a sua glória está em jogo. Vamos ver a resposta de Jeremias. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviara a nós outros. Eu lembro disso aqui, isso aqui é o nosso coração, irmãos. Eu lembro o coração do povo de Deus que chega lá em Jeremias, Êxodo 19, por isso que você vai ver a lei. Eles disseram para Moisés: Moisés, vai lá, fala para Deus, tudo que Deus falar, nós vamos obedecer. O que Deus disse? Se esse meu povo tivesse coração para obedecer, eles não têm. Porque a questão é obediência. O que está em jogo, amados irmãos, é a obediência a Deus. Porque nos falta amar a Deus. A Bíblia diz que vem junto. Aquele que me ama, ele me obedece. Aí nós vemos quanto falta do amor a Deus em nossas vidas. Se amamos a Deus, obedecemos. E não cogitamos. Simplesmente obedecemos. A sequência, meus irmãos. Então você vê um bando de líderes hipócritas. E um povo hipócrita. Agora você vai ver o que Deus vai fazer. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Esta é a resposta divina. Esta resposta é de Deus, não é de qualquer pessoa. Se você quiser perguntar alguma coisa, pergunte a Deus. Se você quiser saber o que é a realidade espiritual, pergunte a Deus. Veja o que Deus pensa. E aqui na sua palavra tem tudo o que Deus pensa, o que Deus é, o que Deus almeja, o que Deus busca. Está tudo aqui. Então chamou a Joanã, filho de Cariá, e a todos os capitães do exército que havia com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Eles disseram: irmãos, Jeremias não procurou alguma outra, não. É um homem que ama a palavra de Deus, ele honra a palavra de Deus, sofre o que sofreu, e sofreu 40 anos pregando, não houve nenhuma conversão. Mas olha depois, amados irmãos, é um homem que foi chicoteado e colocaram ele na masmorra. A sua própria esposa morreu, e tem uma hora que ele já com desespero pediu que Deus levasse ele, tirasse a vida dele.
teimoso. Olha o que Deus diz, amados irmãos, Hebreus 3. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, não façam como vossos pais no deserto, tiveram com um coração perverso de incredulidade. Ainda você confia no seu coração? E ele vai responder para eles. E os irmãos sabem para onde eles vão. E vai responder para eles. Eles disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. A resposta de Deus é esta: se permaneceres nesta terra. Que terra é essa? A terra de Deus. A terra que Deus criou. E se nós transportarmos isso na tipologia, esse terreno é o terreno de Cristo. Do mesmo modo que Ruth, olhe que Boaz fala para Ruth: Ruth, não saia desse campo, não saia desse terreno. Aqui é o meu terreno. Vá junto com outras servas que estão nesse terreno, mas não saia dele. Amados irmãos, nós temos uma facilidade enorme de ser enganados. A Bíblia fala claramente comigo com você que nós devemos, Efésios 4, amados irmãos, nós devemos, eu vou ler para os irmãos o texto. Por que nós somos enganados? Um dos aspectos, ele vai dizer aqui, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse deve ser o nosso alvo, a medida de Cristo, conformar-se a Cristo. E olha que ele diz assim: por quê? Para quê? Qual o propósito? Para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro, é como a onda do mar, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Quem está por trás? Satanás. Mas ele chama eu e você, amados irmãos. Ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Não é diferente de hoje, irmãos. As intenções diante de Deus parece que são bonitas, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e discernir, expor as intenções do coração. Deus vê a intenção. Qual a intenção desse povo? Qual a intenção sua? Qual a intenção minha? Qual o propósito da nossa vida? Vai dizer: se permanecerdes nesta terra, então vos edificareis, e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Ele continua: não temais o rei da Babilônia. Vocês acham que o rei da Babilônia era o maior problema do povo de Deus? Absolutamente não. O rei da Babilônia foi um instrumento de Deus para tirar a idolatria do coração do povo, a incredulidade, esse coração perverso. Deus usou o rei da Babilônia. O problema não é o rei da Babilônia. Olha aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego.
O rei da Babilônia era problema para eles? Absolutamente não. E para Daniel? Também não. Eles conheciam o Senhor. Quem era o seu Deus? Eles amavam o seu Deus. Eles obedeciam o seu Deus. Eles submetiam a Deus. Eles se rendiam a Deus. Daniel 3 vezes por dia, olhando lá para Jerusalém, do lado de Jerusalém, ele orava. Porque Jerusalém, amados irmãos, estava destruída, e o templo também. E o templo é o local da presença de Deus. E aquela oração de Daniel, capítulo 9, irmãos, leia. Pecamos. Eu pequei, o povo pecou, mas eu chego diante de ti, de coragem, de vergonha. Irmãos, perdemos a vergonha. Mas não temos nenhum pingo de pensar que envergonhamos a Deus através das nossas vidas. E ele diz assim: não temais, rei de Nínive, a quem vós temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Claro, propício, amado irmão, a propiciação é a graça, a misericórdia de Deus. Esse povo iria, 70 anos depois, ia voltar. Deus já tinha decretado, Deus decreta. Olha para a igreja de Tiatira, 10 dias vocês vão ser tentados. Olha, vai ser uma tentação terrível, mas são 10 dias. É o tempo necessário para que nos apeguemos a Deus. E é tão terrível isso aqui, e fala muito de nós, que esse povo que foi, só voltaram em 3 levas, só voltaram 40, 45, 50 mil pessoas. Os outros se acomodou na Babilônia, casou na Babilônia, trabalhou na Babilônia, família na Babilônia, e ficou por lá. E fizeram suas sinagogas. Onde que Deus mora? No templo dele. Deus só mora naquilo que é o projeto de Deus. E jamais o tabernáculo, se tivesse uma coisa fora da vontade de Deus, Deus estaria lá. No templo, nós Salomão construiu, Deus deu a planta para Davi. Tem que ser do jeito de Deus. Amados irmãos, porque o templo do Espírito Santo somos nós, e nós somos a casa de Deus, como foi falado hoje. E ele continua dizendo: mas se vós disserdes, olha aqui, presta atenção, se vós disserdes, não ficaremos nesta, não vamos ficar dentro da vontade tua, Senhor. Nós não queremos ouvir a sua voz. Nós já tomamos uma decisão. Quantas coisas nós fazemos, irmãos, assim? Eu tomo uma decisão com o meu coração corrupto, depois chego diante de Deus: Senhor, o Senhor aprova essa decisão aqui? O Senhor aprova esse casamento? O Senhor aprova esse namoro? O Senhor aprova isso daqui? Esse trabalho que muitas vezes não é lícito diante de Deus? Não, irmãos. Olha o que Deus diz. Mas vós disseste: não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus. Se você ler Jeremias 2, há uma descrição tremenda do coração e do amor de Deus pelo seu povo. Ele diz assim: olha, vocês tinham afeição dele, vocês me amavam, vocês se consagraram. O que é que eu fiz para vocês? Que injustiça eu cometi? Vocês
Vocês não perguntam mais por mim. Os sacerdotes não perguntam mais por mim. E quando eu digo para vocês, ponde-vos à margem do caminho e avalie se esse é o caminho de Deus. Avalie. Mas vou olhar o quê? De acordo com o meu coração doente? Absolutamente não. Vou olhar de acordo com a palavra de Deus, inerrante, imutável, eterna, que pode me corrigir, disciplinar, sustentar, restaurar, guiar. E olha, meus irmãos, sabe o que eles disseram? Volte para os caminhos antigos, diz o Senhor, e andai nele. Quais são os caminhos antigos? Vamos para a nossa aqui. É o caminho de Deus, é o caminho do Senhor, é o propósito de Deus, a vontade de Deus, é a autoridade de Deus, é aquilo que Deus quer para o seu povo. E sabe o que eles disseram em Jeremias 6? Nós não andaremos. Aí você vai dizer assim: olha, Oswaldo, esse povo é terrível, não, Oswaldo? Terrível sou eu e você. Quanta coisa tem dito para Deus, tem dito para mim e para você. Você não fala isso para Deus, mas você não faz. No fundo você diz para Deus: não vou andar. Eu vou andar de acordo com o meu pensamento, com o meu caminho. Esse é esse povo que Jeremias chora. Esse povo. Amados irmãos, se nós pensarmos no coração de Jesus, como Jesus sofre. Quando nós vemos nossos filhos, nosso filho andando no caminho fora do Senhor, nós sofremos, irmãos. Mas nós somos imperfeitos. Agora, viver nosso Deus perfeito, que foi pago aquele preço para comprar eu e você, e nós somos da família de Deus, nós somos amados de Deus, nós somos chamados, amados e guardados por Deus. A Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Quanta confusão nessa área, irmãos, quanta confusão. Mas olha o povo, ele continua. Está se enxergando em alguma coisa aí? Eu estou. Não. Antes iremos à terra do Egito. Nós vamos para o mundo. Nós vamos para o mundo quando nós casamos fora da palavra de Deus, quando nós namoramos fora da palavra de Deus, quando nós trabalhamos fora da palavra de Deus, como conduzimos nossas vidas fora da palavra de Deus. O mundo. E o Senhor fala: não ameis este mundo. Ali a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Deus não está aí. Qual foi a reação de Deus diante disso? A resposta de Deus, amados irmãos, simplesmente permaneça aonde você está. Aí você vai entender porque quantas vezes João, talvez mais de 60 em todos os escritos de João, vai dizer permanecer. Permanecer é ficar, é habitar, é residir, é não sair dela, é firmar os passos. E ele vai dizer aqui, amados irmãos, continuando dizendo: não iremos, e diz assim: onde não veremos guerra. Amados irmãos, não vai haver guerra. Eu quero uma vida light com o mundo. Você está entendendo? Vou fazer o que o mundo faz, vou andar do jeito que o mundo. Eu não quero ter problema, porque seguir a Deus é um problema para mim.
mim mesmo, eu vou vender meus pensamentos, minhas afeições, a minha vontade, o que eu quero da minha vida, os meus projetos, eu vou vender. Afinal de contas, eu não quero Deus dirigindo, conduzindo a minha vida, eu não quero. Ele continua: nem ouviremos a som da trombeta. A trombeta fala do quê? A palavra de Deus. E continua: nem teremos fome de pão. Quem é o pão da vida? Cristo. Eu não preciso de Cristo. A verdade é que eu preciso de um Cristo light. A nova cruz. Onde eu quero viver? Atrás da cruz, na frente da cruz, no lado da cruz, mas não na cruz. Eu não quero morrer. Eu quero um Jesus light. E ele continua dizendo: ali ficaremos. Demas amou o presente século e me abandonou. E o que Deus diz? Não ame esse mundo. E o que Demas fez? Amou. Toda vez que nós começamos a amar o mundo, nós estamos abandonando Cristo. E ele continua, meus irmãos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fortes para morar, é residência, acontecerá então que a espada que vos temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto nos passos do Egito, onde morrereis, porque lá não há o pão da vida. Não há. Tudo é falso. Deus faz uma promessa para nós: fiquem aqui, eu te sustentarei, eu estarei com você, você não será destruído. Podem ir para Babilônia, lá estarei com vocês, e vocês vão voltar a esta terra. Não. Deus lhe dá um aviso: não ameis este mundo. E Deus dá um aviso para eles. No versículo 13 que já lemos. Versículo 17: assim será com todos os homens que tiveram o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada e a fome e a peste, não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Situação terrível, terrível. E Deus vai dizer no 18: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação sobre vós. Quando entrar no Egito, sereis objeto de maldição, mas aqui você é objeto de bênção. Mas lá é maldição, de espanto, desgraça, desprezo, opróbrio, e não vereis mais este lugar. Vocês nunca mais voltarão. Mas se vocês ouvirem minha voz e vocês ficarem aqui, vocês vão para a Babilônia e vocês vão voltar, porque aqui é a casa de Deus. Está vendo, irmãos? Até onde vai
E até onde vai o amor de Deus? A partir do 19, Deus vai desmascarar o que havia no coração daquele povo. Olha, queridos, falou-vos o Senhor, o resto de Judá. É a última meta. Não entreis no Egito. Para nós, no Novo Testamento, não ameis o mundo. Não entrei no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes. Quem está por trás? Satanás, que é o príncipe deste mundo. Ele vai dizer para você: é melhor fora da igreja. A igreja tem muito problema. Melhor fora da igreja. É melhor se afastar. É melhor você dar um tempo e ir lá para o mundo um pouco e ver o que está acontecendo. Irmãos, não ameis este mundo. Não entreis no Egito. E Deus continua dizendo: pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declaramo-lo assim e o faremos. Mas Deus está desmascarando a hipocrisia do povo, a mentira do povo, um povo enganado, um povo que vai atrás de todo tipo de doutrina, todo vento de doutrina, abrir uma igreja ali, abrir uma coisa aqui, abrir uma coisa lá, tudo novidade. Deus não tem novidade, Deus tem boas novas, o seu evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E fora disso, não é novidade, é maldição, é o mundo. Mas tendo declarado hoje, não desce ouvidos a voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual Ele enviou a vós outros. Deu ouvido? Absolutamente. O que quiser, hipócritas. Eles vão com uma fala mansa. Fala lá Jeremias, consulte Deus aí. O que Deus fizer, ele já tinha uma decisão pronta. Ele já tinha tomado uma decisão. Sem Deus, sem a palavra de Deus, sem a voz profética de Deus, eles tomaram uma decisão no coração e tentaram enganar a Deus. Deus desmascarou eles. 22. Agora, pois, sabei por certo que morrereis a espada, a fome e de peste no mesmo lugar onde desejaste ir para morar. Não desça. Não ameis o mundo, nem tudo que é no mundo. Não ame o mundo. Mas irmãos, o que nós estamos esperando? Vamos conquistar os jovens, vamos trazer o mundo dentro da igreja, vamos fazer um louvorzão, uma banda, vamos fazer. Vamos movimentar a alma doente. Não, mas irmãos, nós precisamos do movimento do Espírito Santo de Deus, restaurando-nos, vivificando-nos, Senhor, trazendo arrependimento, confissão de pecados, voltar.
Eles desceram? Sim. Depois de tudo isso, uma rebelião presunçosa. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus, mentira. É para a sua glória. Deus só é glorificado dentro daquilo que está na sua palavra, que confere a vida de Cristo, a obra de Cristo, para a glória de Deus. Fora disso, Deus não está no mundo. Então, amados irmãos, uma aplicação também para você. Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, é a vida que eu vivo neste corpo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não é isso que ele diz? Sim. Também a própria palavra de Deus em Gálatas 4:19 diz assim: eu sofro novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. A medida, o modelo, a estatura. Aí Paulo continua no 6,14 de Gálatas, vai dizer assim: longe de me gloriar-me, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Entrou a cruz outra vez. Está vendo, irmãos? E Paulo vai dizer no 6,17: eu trago no meu, não me perturbe, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Mas no próprio capítulo 3, Paulo vai dizer assim: quem feitiçou vocês? Aquele termo ali realmente é feitiçaria. Quem que enfeitiçou vocês? Se corriam bem, estavam certo. Correr bem está dentro da palavra de Deus, com visão de Cristo, visão celestial, visão da eternidade, visão da volta de Cristo. Mas vocês corriam bem, alguém falou alguma coisa, alguém disse alguma coisa, e você foi enfeitiçado por esse inimigo, Satanás, e ele enganou você. Vocês começaram na graça e querem terminar na lei? Quem é que enfeitiçou vocês? E quem é que tinha enfeitiçado, né, os irmãos da Galácia? Alguém de lá de dentro, não é de fora. Não desça para o Egito, não desça da cruz. O único local seguro para mim e para você, nesse caminhar como peregrino, é na cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fora dela não existe segurança, esperança para mim e para você. Temos que clamar: Senhor, me ajuda a entender e viver como um crucificado. Crucificado por esse mundo, crucificado por o pecado, para Satanás, crucificado para mim mesmo. Mas isso nós o temos. Vai ofender a minha. Irmãos, eu fico abismado de ver Jesus. Tem um Arthur, não sei se eu acho, eu estava lendo, eu acho que eu até deixei. Eu estava lendo o Evangelho de João, de Jesus. Olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Olha, eu não posso fazer nada sem meu Pai. Uma vida de dependência. Tudo que eu faço é porque meu Pai eu amo. Irmãos, e Ele vai dizer: Pai, eu te glorifiquei. O que é glorificar a Deus? Humildade, confiança, dependência, obediência, amor, afeições santas, vontades santas, determinações santas,
Quando você entra e diz: eu decidi, você entrou no campo minado de batalha, mas preste atenção, a manifestação de Deus está ali. Eu preciso aprender uma vida, viver uma vida crucificada, momento em momento. Não desça da cruz. Você sabe quando nós descemos da cruz? Quando nós mentimos, quando nós odiamos, quando nós nos perdoamos. Descemos da cruz quando nós achamos que podemos conduzir a nossa própria vida sem Cristo. Quando os nossos caminhos eu que determino, descemos da cruz. E quando nós descemos da cruz, é vergonha, vergonha, vergonha e vergonha ao nosso Deus. Nós precisamos ter nossos corações na cruz, determinando nossas vontades, nossas emoções, nossas afeições. Jesus realmente precisa estar no trono do nosso coração, como diz lá em Pedro capítulo 3. Santificai a Cristo no vosso coração. Depois se lê para quê? Que entrada no reino de Deus. Esse, 1 Pedro. Você ir aonde Ele quer que você vá. Você dizer não quando Ele quer que você diga não. Você dizer sim quando Deus quer dizer você sim. Eu decidi. Uma decisão santa. Deus se envolve completamente com esse projeto, através do poder do Espírito Santo de Deus. Fora do projeto de Deus, Deus não se envolve. Deus aguarda você se arrepender e voltar. A cruz será a nossa visão, propósito, alvo, cura, vida, libertação. Mas irmãos, por que será que a Bíblia fala várias vezes sobre levar a cruz? Porque é o único modo do peregrino ter uma vida santa que testemunha Cristo. Fora disso, meus irmãos, é você que está vivendo. São suas emoções erradas, suas reações erradas, sua vontade errada, seu coração errado, suas decisões erradas. Mas o que eu vou fazer com isso, Senhor? Arrepende-te. Volta às primeiras obras. Arrepende-te. Volta aos caminhos eternos. Volta ao velho caminho. Volta à velha cruz. Volta. Eu vou ler para os irmãos. Eu tenho 10 minutos. Josué. Rapidinho, irmãos. Versículo 1 a 9. Quem está conosco nessa empreitada? Quem está conosco, irmãos? Eu vou citar para os irmãos daí. Nesse capítulo 1, tem 14 vezes servo do Senhor. O que Deus está procurando? Servos. O que é servo no Novo Testamento? Escravo. Escravo de Cristo. Aquele escravo de Êxodo 21, Deuteronômio 15. Eu não quero sair fora, não quero ser liberto, porque eu amo meu Senhor,
eu amo minha esposa, eu amo minha família, eu não quero sair. Então você vai ter que ser marcado. Qual a marca do escravo? As marcas da cruz. As marcas da cruz. E esse falou Josué, que denúncia o servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou, aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. O que é aqui, irmãos? Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Põe o pé nela. Ele nos chamou, nos elegeu, predestinou, Ele nos fez filhos, Ele nos redimiu, Ele manifestou o seu propósito, Ele nos selou com o Espírito Santo de Deus, que é penhor na nossa herança. Ele nos fez herança para Deus. Ele é a nossa herança, e Deus está procurando a nossa herança, e somos nós. E Ele diz: ninguém que poderá resistir todos os dias da tua vida. Quem é ninguém? Nem você, nem Satanás, nem eu. Como que eu não posso resistir? A Bíblia diz aqui. Então Deus chamou, tem um chamado, tem uma vocação celestial. Qual a nossa atitude? Ele diz para mim e para você. Ele diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, Deus diz para mim: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Fique nessa terra. Não saia da cruz. Ali é o local de segurança. Na cruz meu nome é glorificado, honrado, fora dela. Eu sou meu, através da sua vida. Ser forte, corajoso, ousado, porque tu farás esse bom herdar a terra, que sob juramento prometer dar a teus pais. Então somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Toda a lei é todo o Pentateuco que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto dele está escrito. Mas irmãos, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Eu não te mandei? Não ameis o mundo. Tome a sua cruz dia a dia. Eu não te mandei? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fomos chamados e temos uma vocação, mas irmãos, uma vocação e um chamado celestial, e nós temos o nosso apóstolo e o nosso sumo sacerdote para garantir a nossa peregrinação em santidade, em temor do Senhor. Qual a nossa responsabilidade? Ser forte e corajoso. Obedeça. Não esqueça da palavra de Deus. Fica firme no palavra do Senhor. Mas irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, que quando Josué foi para entrar para a terra, vai se ver no capítulo 3, a primeira coisa que ele fez, ele circuncidou o povo. O que é isso? Separação e purificação. Depois do que ele fez a Páscoa. A Páscoa para nós o que é, irmão? Cristo crucificado e ressurreto. A
pessoa e obra de Cristo. Aí você fala assim, Oswaldo, só isso? Deus apareceu uma teofania a Josué. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Amado irmãos, nós não temos noção que Deus é por nós. Que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se quem, irmãos e irmãos, não quer dizer que não vai ter contra. É que não está à altura do nosso Deus que nós temos, do nosso Jesus Cristo que temos e do poder do Espírito Santo que temos. Não há altura. Quem pode te acusar? Quem pode me condenar? E quem pode me separar do amor de Deus? Ninguém. Ninguém. Permaneça firme, irmão. Seja ousado, corajoso. Seja como Gideão. Senhor, eu sou um Zé Mané. Minha família, quem sou eu? E olha o que Deus fez. Gideão, você pega os cântaros, põe lá nas tochas. Meus irmãos, olha o que Deus faz. Olha o que Deus fez para derrubar Jericó. O primeiro inimigo, meus irmãos, que temos que vencer, não é Jericó, é o Jordão. Porque o Jordão é um local de quebrantamento. Mas nós vencemos o Jordão quando nós estamos sob a autoridade, o governo de Deus, e pomos o pé, crendo. 12 pedras dentro da água, 12 fora. Aquilo que aconteceu dentro de nós, ele tem que estar fora de nós. Paulo vai responder isso, trazendo o meu corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim a morte, mas em você a vida. Agora sim, vai enfrentar Jericó. Qual o primeiro obstáculo nós temos falado? Nós mesmos. Rio Jordão. Segundo, Jericó. O inimigo. Como é que se vence nele? Está escrito. 7 vezes. De volta 7 vezes. Volta 7 vezes. A trombeta, que é a palavra de Deus. E os muros vão cair. Ninguém pode resistir à mão poderosa de Deus. Ninguém pode resistir à voz poderosa de Deus, de um filho que tem compromisso, que ama Deus, apesar de todas as suas dificuldades, suas imperfeições. Ele se apoia na perfeição completa que está em nós, a presença de Jesus Cristo. E o mundo, eles vão enfrentar outros inimigos. Derrotaram todos? Não. Novamente o povo de Deus saiu da presença de Deus. Você está vendo, meus irmãos, que é tempo de firmeza? Hebreus fala muito em firmeza da nossa confissão. Fica firme, fica firme. Mas você e eu, nós temos que desembaraçar 2 coisas: o peso, coisas lícitas que tem nos embaraçado, e o pecado que nos tem separado de Deus. E corramos essa carreira com perseverança. E é para correr, porque a vida de Jesus está próxima. E nós estamos correndo, meus irmãos, como peregrinos que sabemos por onde vamos, que nós vamos encontrar, aonde é a nossa morada celestial. Nós sabemos, não estamos correndo, não, eu sei para onde estou indo.
Deus tenha misericórdia de mim e de você. Deus fale poderosamente. Amém.